Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. São 7h11. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado desde já pela audiência. Vamos às informações importantes desta nova manhã e um programa hoje imperdível com uma super entrevista, um super bate-papo. Vamos anunciar já o nosso convidado para você que está ouvindo e para você que está assistindo também a gente aí no streaming, no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa vira podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. As chuvas pararam de fato aqui na região, hein? E também, aliás, nas regiões, né? Tanto sul, sudeste de Minas, quanto noroeste e norte também do estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, né? E a previsão para hoje é de mais um dia de calor. Para quem gosta aí de muito calor, então fique tranquilo. Hoje, né, o seu gosto vai ser atendido. 32 de máxima, 23 de mínima. Só que a sensação térmica por conta da umidade chega a 39 graus em Campos. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o Luiz Carlos Azedo. Ele é jornalista, é escritor, é blogueiro, é apresentador de televisão também, já teve programa na TV Brasil, é um camarada extremamente articulado, é também colunista e articulista político do jornal Correio Brasiliense e também um outro jornal de importância nacional e internacional, o Estado de Minas. Luiz Carlos, daqui a pouco vamos trazer o seu bom dia e nós vamos falar aqui sobre vários temas, assuntos importantes, o legado dos 100 anos da independência e também do PCB. Vamos falar da análise do governo Castro e uma projeção a governador do estado do Rio de Janeiro, o mesmo na escala federal, nível federal, uma análise aí do governo Bolsonaro e também uma projeção à eleição de presidente da República agora em 2022. Só rapidamente fazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, que é o site do jornal Folha da Manhã, e já começamos aí o nosso bate-papo. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio deste programa é de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br, Cláudio Castro promete ação imediata em Barcelos e região. A região para acompanhar aí os efeitos das chuvas e da cheia do Rio Paraíba, governador falou ao programa Folha no Ar na Folha FM ontem, com exclusividade, logo assim que chegou à região. Nível do Paraíba cai 10,68 em Campos ontem à tarde e a tendência é continuar diminuindo. E completando essa informação, complementando aqui, trazendo um dado novo, as informações agora pela manhã é de que o rio estaria já em 10 metros e 25 centímetros, o que é extremamente importante, essa redução aí de quase que mais de 40 centímetros durante a madrugada. São João da Barra suspende veículos pesados nas estradas vicinais, há exceções para alguns tipos de transportes. Também em destaque, Castro libera 20 milhões para amenizar impactos da enchente em São João da Barra. O governador esteve em Barcelos para acompanhar de perto os efeitos aí dessa cheia. Servidores da saúde têm até hoje para recadastramento presencial. Até quinta, 4.576 servidores realizaram a prova de vida. Homem encontrado morto na rua do Parque Guarulhos. Corpo de Fábio Peçanha Serafim, de 49 anos, tinha perfuração por faca.
Candidato único, Reinaldo Ribeiro Filho, é eleito presidente do Goitacás. Reinaldo terá como vice D'Artagnan Fernandes. Contribuintes que pagarem IPTU em cota única terão 7% de desconto e os demais 10 parcelas com o preço normal. São os destaques do portal folha1.com.br que você confere aí a qualquer momento. Neste programa de hoje já anunciamos e agora trago o bom dia e registro aqui a nossa satisfação, o prazer e a alegria de poder receber aqui essa figura tão importante, essa mente aberta e iluminante, eu diria assim. O meu caro Luiz Carlos Azedo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, é um prazer enorme recebê-lo aqui novamente. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia também aos ouvintes. Vamos aí, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje programa mais do que especial, sexta-feira, aliás, tem sido assim, né? Como também nos demais dias, a gente tem participações aqui fundamentais e importantes. Essa semana mesmo abordamos aí assuntos importantíssimos, a questão das cheias, a vacina infantil, enfim, né? E na sexta-feira sempre aí um figurão, e hoje essa ilustre figura que é o nosso Luiz Carlos Azedo. Bom dia, Aloysio, seja sempre bem-vindo a este Folha no Ar. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Azedo. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco sobre várias coisas, né? Política desse ano eleitoral, que promete. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, de segunda a sexta, os taxistas e motoristas de aplicativo. Novo reajuste de combustíveis vindo aí, quer dizer, a vida não está fácil, né? Literalmente pedindo almoço para pagar a janta, no meio dessa crise econômica toda. Banco Central colocando a culpa em motivos externos, enfim, o presidente também. O fato que a economia do país, esses combustíveis subindo o tempo inteiro, só evidenciam o fracasso do posto Ipiranga na condição da economia do país, o Paulo Guedes. O posto Ipiranga, como Jair Bolsonaro chamava de déficit da campanha, né? Mas, Azedo, temos muitos assuntos para conversar. E nesse primeiro bloco está pautado o bicentenário da independência do Brasil, né, por Dom Pedro I, 1822, e também o centenário do partido mais antigo, a legenda mais antiga do Brasil, partidária. Não vivemos tempos de valorização dos partidos, né? Tem um próprio presidente que ficou mais de um ano sem legenda, arrumou agora o PL só para se candidatar, que é o PCB, né, Partido Comunista Brasileiro, e desde um reflexo da queda da União Soviética em 91, pouco depois tornou Cidadania. Então, como você tem laços, né, você tem formação ali no PCB. E podíamos falar também do centenário da Semana Modernista de 22, né, em São Paulo. Se bem que há pessoas como o João Márcio publicou um artigo recente que contestam essa vanguarda, suposta vanguarda de 22, dizendo que o Rio já fazia há muito tempo, né? Mas isso é outro assunto. Quais são os legados que você vê, Azedo, nesse ano emblemático dos 200 anos da independência e dos 100 anos do PCB? Bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que a chave da história política do Brasil, a partir da independência, é a conciliação. A conciliação entre as elites, e é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, porque ela permitiu que a gente mantivesse a integridade territorial do país. O país não se fragmentou na independência, principalmente naquele período regencial, né, que foi um período que você teve muitas rebeliões, revoluções, muito conflito. É um período cruento
história, um dos mais cruentos. Quais são esses períodos cruentos? Você tem o período regencial, é cruento, o período inicial da República, que você tem a revolta da Armada, tem Canudos, né? Você tem as décadas de 30, e um pouquinho da década de 40, com a Revolução de 30, o Estado Novo, e você tem o período do regime militar. São períodos cruentos, períodos em que a disputa política muitas vezes se resolvia na bala, e com assassinato, prisões, exílio, etc. Mas o que vai prevalecer, do ponto de vista institucional, e levar o país para frente, é a política de conciliação, principalmente a partir de 1850, década de 1850, quando se instala o gabinete do Marquês de Paraná, que era composto por liberais e conservadores, que se digladiavam nas províncias, mas apoiavam o imperador, né, o regime monárquico, e, sobretudo, defendiam a manutenção da escravidão, né? É importante registrar que, quando Dom Pedro I outorga a Constituição de 1824, ele introduz na Constituição o direito à propriedade privada. Por isso é que se diz que era uma Constituição liberal, né? Então, ele adota um instituto liberal que surge, se consolida a partir da Revolução Francesa, para manter o regime escravocrata. Porque esse dogma do direito à propriedade privada vai ser utilizado até 1888 para barrar a abolição. É uma dessas coisas assim distorcidas, né, das ideias no Brasil. A gente importa as ideias e dá um jeitinho para que elas possam ser manipuladas de acordo com os interesses dominantes no país, né? Então, fio condutor, quer dizer, o que vai permitir que o país se encontre, que o país tenha uma vida institucional normal e tal, é a política de conciliação. Essa política de conciliação entre as elites raramente coincide com os interesses mais profundos do povo. E o que explica essa realidade social que nós temos, marcada pelas desigualdades, pelas injustiças sociais. Porque a conciliação pelo alto, ela não impede que o país se modernize, pelo contrário, ela passa a ser um instrumento de modernização, mas raramente coincide com o engajamento popular nas mudanças. Você tem alguns momentos em que isso acontece, né? A independência, propriamente dita, foi um desses momentos. No governo Juscelino, um pouco isso. Você tem todo aquele clima, né, de desenvolvimentista, né, inclusive na cultura, bossa nova. Agora está tendo essa série aí da Nara Leão. Mas vamos dizer assim, são momentos raros. A eleição do Tancredo, por exemplo, foi um momento de engajamento popular e conciliação. Mas são momentos assim raros, né? De maneira que a gente tem uma via de desenvolvimento conservadora. A modernização do Brasil sempre foi predominantemente conservadora, excluindo as grandes massas da população, né? Em alguns momentos, por exemplo, no caso do governo Vargas, né, após a Revolução de 30, você tem a criação da legislação trabalhista, você tem um momento em que a massa trabalhadora deixa de ser tratada como caso de polícia e a questão social passa a ser vista na ótica da relação trabalho-capital moderna e tal, que também é um avanço para a época, mas em contrapartida você tem uma ditadura, né? Então,
essas contradições, elas vão pautar a história do Brasil. Mas o que vai garantir que a gente avance, mantenha integridade, o país tenha paz, vamos dizer assim, é a política de conciliação. Isso é uma característica. O lado negativo dessa política é a exclusão. Isso aí, vamos dizer assim, nós estamos falando do bicentenário da independência, né? Agora nós estamos numa encruzilhada, né? Porque a realidade social brasileira ela se tornou insustentável. Esse problema da desigualdade precisa ser enfrentado. E não se tem um projeto claro com relação a isso, né? O grande debate que está posto, inclusive, na sucessão é esse, porque há um viés regressista no projeto do Lula, com essa ideia de retomar o nacional desenvolvimentismo, né, que é um modelo que, de certa forma, se esgotou com a substituição de importações, né? E nós também não temos capital acumulado para bancar os investimentos que a gente precisaria fazer. A gente tem que captar esses recursos no exterior. Isso é uma coisa complicada, né, na economia brasileira. Pensar um modelo de desenvolvimento para o país hoje, fora da integração à economia mundial, é muito difícil por causa disso. Se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, já que nós estamos falando de centenário, né, a gente tem, a partir do Acordo de Taubaté, na Primeira República, a gente tem uma coisa que vai ser decisiva para o país se industrializar, que são os cafeicultores paulistas, ganharam muito dinheiro com o Acordo de Taubaté, e eles investem na industrialização, ao contrário do que aconteceu no resto do país, que se manteve essa cultura patrimonialista nossa, né? Eles investiram na industrialização, isso fez toda a diferença. Inclusive, a vantagem estratégica que São Paulo tem em relação aos outros estados decorre disso aí. Eu não vejo sinais, por exemplo, de que o agronegócio brasileiro, que é quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje, mais ganha dinheiro no Brasil, eu não vejo sinais de que o agronegócio brasileiro tenha essa intenção de investir na economia limpa, na nova economia, né? Embora você tenha até alguns caras que falam muito nisso, né? De sustentabilidade. Blair Maggi mesmo é um cara que fala isso. Mas eu não vejo sinais de que há um movimento forte como houve na década de 20, 30, todo o debate sobre industrialização liderado pelo Roberto Simons, em São Paulo. Eu não vejo uma liderança desse mundo do agronegócio defendendo isso e articulando isso, para investir na nova economia, na economia limpa e tal. Pelo contrário, quer dizer, a gente tem uma força muito grande ainda de setores mais reacionários e retrógrados do agronegócio, né? Eu não vejo esses sinais. São coisas que estão postas aí, né, nesse bicentenário. Com relação ao centenário da Semana de Arte Moderna, existe uma polêmica, porque você tinha artistas modernistas em outros estados que não participaram da Semana de Arte Moderna. O Rui Castro, outro dia mesmo, escreveu um artigo chamando o pessoal de Playboy e tal, Patricinha, por aí, coisa por aí. Ele escreveu que a Semana 22 arrombou uma porta que já estava secajada, né? Ele tem um livro sobre o Rio de Janeiro na década de 20, que é um livraço, em que ele mostra que o moderno no Brasil pulsava no Rio de Janeiro. Em termos culturais, isso é verdade, né? Em termos de investimentos urbanos, isso é verdade, porque era capital e tal. Mas, em termos de desenvolvimento econômico, a bola estava rolando mesmo ali em São Paulo, né? Então, assim, tem uma cariocada aí nesse negócio, né? Mas eu acho que o que deu a dimensão histórica à Semana de 22, em primeiro lugar, foi o fato de que ela foi um movimento político. Foi um movimento político-cultural, foi um momento de posicionamento político.
daqueles intelectuais e artistas e tal, em busca de uma vamos dizer assim, uma identidade, né? No momento em que o Brasil estava em busca do moderno, né? Havia toda aquela ebulição da década de 20, movimento tenentista, criação do Partido Comunista, enfim. Então, aquilo fez parte de um contexto e foi uma manifestação política. E você tinha manifestações artísticas, culturais, modernistas, mas eram manifestações da arte em si, dos autores individualmente. Não era uma coisa política, como foi a Semana de 22, e com seus desdobramentos posteriores, né? Então, acho que essa coisa tem que ser lembrada. Além disso, na década de 70, houve a comemoração do cinquentenário da Semana de 22, em pleno regime militar, numa época em que a cultura estava muito reprimida, muita gente no exílio, né? Os teatros censurados, censura prévia, aquela coisa toda. E essa comemoração de 22 funcionou como uma espécie de catalisador para a reorganização do movimento cultural. Dali surgiu a expansão do cineclubismo, o circuito universitário, etc. Então, isso, de certa maneira, contribuiu para que a Semana de 22 passasse a ser visto como um momento de inflexão, um momento muito importante na história da cultura brasileira. Essa comemoração lá da década de 70, durante a ditadura. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Nós temos um governo muito obscurantista e as pessoas vão comemorar a Semana de 22 para discutir não o que aconteceu lá, mas para discutir o que está acontecendo agora, né? Então, isso. E, por último, com relação ao Partido Comunista, né? Até porque, se me permite, tem essa bola que levantou o João, inclusive no artigo João Rui Castro, no artigo no Correio Brasiliense, ele coloca como grande... e é quase consensual, né, na crítica literária, não só brasileira como universal, que os sertões têm um grande peso, um peso fundador, né, na literatura brasileira. É a primeira obra que para de importar modelos da Europa, né, usando aí a figura de Gilberto Freire, o caranguejo, que fica de costas para o continente e de frente para o mar, esperando o que vem do mar, né, e passa a discutir o Brasil a partir do Brasil, na Guerra Civil de Canudos. E o Rui Castro coloca Euclides da Cunha como essa grande figura, e na morte de talvez a geração anterior, o nosso grande nome, na morte de Machado de Assis, ele convalescendo ali, em Laranjeiras, onde residia, surge na madrugada da sua convalescência, com toda a inteligência brasileira ali reunida, um rapaz que ninguém sabia quem era, franqueia o acesso a ele. Ele fala que foi se despedir do mestre dele, beija Machado de Assis, vai embora, e Euclides da Cunha escreve uma crônica que para mim é a mais bonita que eu já li na literatura, no jornalismo brasileiro, A Última Visita, né? Publica, e esse adolescente que vai se despedir de Machado e é narrado por Euclides da Cunha, autor de Sertões, depois se descobre ser Astrogildo Pereira, que funda o Partidão. Então as coisas estão interligadas, né? O Astrogildo foi crítico literário, foi um crítico literário reconhecido. Agripino Greco, por exemplo, elogiava muito ele. E ele foi um estudioso da obra do Machado de Assis. Inclusive, tem uma biografia do Machado de Assis. Mas ele foi um intelectual importante na sua época, mas era marxista, né, comunista. Então, ele fica meio marginalizado, e depois, quando ele é expulso do Partido Comunista, naquele período stalinista, obreirista, aí ele fica mais marginalizado ainda, porque ele fica marginalizado pelos intelectuais conservadores, tradicionais, e fica marginalizado também pelo partido, né? Mas ele tem a sua importância no debate nacional. Por exemplo, quando o Oliveira Viana lança Populações Meridionais do Brasil,
O único intelectual que contesta ele publicamente foi o Astrogildo. O livro do Oliveira Viana foi saudado à época como uma unanimidade. E ele fazia uma crítica às instituições políticas no Brasil como se tudo aquilo não servisse para nada, porque era importado, não casava com a mentalidade, com as características do povo brasileiro. Né? Ele vai ser um ideólogo do Estado do Oliveira Viana. Ele defendia, ele dizia que o que poderia levar o país adiante eram os militares e a elite agrária. Então, vamos dizer assim, um autor muito conservador que vai servir de suporte teórico do pensamento reacionário do Brasil. Mas ele é um intérprete do Brasil importante, como o Euclides da Cunha, com os Sertões. Vem numa sequência. Vem Euclides da Cunha, depois Oliveira Viana, Populações Meridionais do Brasil, Sérgio Buarque, com raízes do Brasil, depois Caio Prado. Depois o Caio Prado Júnior. São os 4 autores assim, que inauguram, né, uma forma de ver o Brasil como ele era. Mas eles recorriam também a conceitos e metodologias que vinham da Europa. Né? Por exemplo, o Sérgio Buarque é muito influenciado pelo Max Weber. Né? Ele é muito influenciado pelo Max Weber. Né? O Caio Prado tinha uma formação marxista. Euclides da Cunha, a Terra é baseada naquele geólogo canadense-estadunidense, Charles Frederick Hart, e o homem em Ludwig von Gumplovics, polonês austríaco, né? Isso. E ele faz a obra do Euclides da Cunha, né? Os Sertões, vamos dizer assim, é um espanto, porque ele mostra conhecimentos, né, universais, porque ele discute a formação geológica do Nordeste brasileiro, depois ele envereda pela botânica, né? Ele parte também para uma visão mais antropológica. Né? Tem o Casagrande Senzala também, que é um monumento, né? Isso um monumento. Embora muita gente questione, critique, chame de racista e tal, é uma obra muito importante. É um período de descoberta do Brasil como ele era. Né? É nesse contexto aí que, quando o Partido Comunista surge, ele surge sob a influência da Revolução Russa, 17, e no momento em que o Brasil já tinha uma classe operária relativamente politizada, por causa do anarquismo. Só que o anarquismo era uma doutrina que não levava a nada. Né? E com a Revolução de 17, aí as ideias bolcheviques passam a ter uma influência no movimento operário, sindical, e introduzidas principalmente pelo Astrogildo, né? E isso leva à formação do partido. Só que é um partido meio roxo, porque essas ideias sempre foram muito contaminadas também pelo positivismo, que é a ideologia dominante no Brasil. E com a entrada do Prestes, essa formação positivista, ela se consolida. Né? O Leandro Conde tem um livro sensacional chamado A Derrota da Dialética, em que ele trata disso, né? De como as ideias marxistas no Brasil foram derrotadas, entre aspas, né? pela influência do positivismo. Né? E aí você tem toda uma trajetória do PCB. Né? A ideia do partido, vamos dizer assim, leninista, era de que ele seria a parte consciente da classe operária, que na concepção marxista era chamada classe geral, que era aquela classe que, ao se libertar, libertaria todas as classes exploradas e oprimidas.
Só que hoje em dia, o ser operário, como classe geral, é um ser em extinção, que está sendo substituído pela robotização, pela informatização, né? Você já não tem mais as grandes indústrias mecanizadas com dezenas de milhares de trabalhadores. Hoje as unidades produtivas são menores, você tem o toyotismo substituiu o taylor-fordismo, você tem os sistemas de produção flexíveis, mecanização. Então, há uma mudança muito grande. Mesmo partidos que têm uma forte base operária, que nasceram no seio do movimento operário, como é o caso, por exemplo, do PT, a composição social desses partidos hoje já é muito diferente. Assim, o peso das lideranças operárias nesses partidos é mais em função da origem histórica desses partidos do que da composição social deles. Porque hoje são partidos predominantemente de servidores públicos, né? De trabalhadores do setor de serviços, alguma coisa. Essa área do trabalhador rural se descolou muito do PT com o MST, né? Que tem uma estrutura própria. Então, é uma realidade completamente diferente. E com o fim da União Soviética, o antigo PCB perdeu a referência histórica que tinha, porque ele surge como parte de um movimento mundial, né? Esse movimento se desestrutura com o fim da União Soviética, e o modelo que eles tinham como exemplo a perseguir, né? Como ele se esgota historicamente, e aí o grupo majoritário da direção, aí, o Roberto Freire, o Salomão Malina, Geraldão, lideranças históricas do PCB, a maioria resolve mudar o nome do partido, passa-se num primeiro momento a se chamar Partido Popular Socialista. Havia a ideia de que a base do partido era uma base popular e que o socialismo democrático continuava sendo uma referência, uma visão social-democrata, né? Estado de bem-estar social. Mas essa coisa, com essas mudanças mais recentes que estão ocorrendo aí no mundo e tal, essa coisa também acaba ultrapassada, né? Acaba ultrapassada e o partido resolve fazer uma ruptura com vamos dizer assim, a ideia de revolução brasileira, né? A coisa toda é o seguinte: o PCB constrói um conceito de revolução brasileira, democrático e nacional. Isso vai até o 7º Congresso do partido. Depois ele começa a romper com isso, a ver a mudança não como uma revolução, mas como um processo, um campo da democracia, etc. E aí, com o surgimento de Cidadania, tem uma ruptura com essa ideia de revolução brasileira, passa a ser um partido de reformas democráticas, que defende reformas democráticas e a cidadania de um modo geral, que significa assumir um programa, uma agenda liberal clássica, de defesa dos direitos humanos, etc. E tal. Essa foi a mudança que houve nos 100 anos. Agora, isso não é unanimidade, porque o PCdoB surge em 62, defendendo ainda as ideias do Stalin, né? Depois, quando tem a mudança do PPS em 91, um grupo refunda o PCB, defendendo as ideias da Revolução Leninista, como antigamente, choque classe contra classe, etc. Então, essa comemoração aí dos 100 anos aí vai ter para todos os gostos. Perfeito. Bom, meu caro Luiz Carlos Azevedo, eu vou pedir licença a você, rapidamente, e o Aloysio, a gente vai fazer um intervalo aqui bem rápido, vamos voltar e aí a gente vira essa chave aí para essa atualidade. Você já adiantou um pouco aí sobre essa questão dessas mudanças desses 200 anos para essa atualidade aí. Vamos falar sobre governos do estado do Rio de Janeiro e logo a seguir também do Brasil. São 7h46 em Campos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, o Folha no Ar, primeira edição,
Hoje com Luiz Carlos Azedo, ele é jornalista, articulista político do Correio Brasiliense e também do Estado de Minas. E está aí nas entrelinhas do Face, Twitter, de todos os canais, de todas as plataformas aí, são 5 colunas semanais, né, Luiz Carlos? 5 artigos semanais. É brincadeira não, é material aí que, né, dá para quase que montar um livro por semana. Nós vamos ao rápido intervalo no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.